Olá, voltamos ao vivo, direto de Bento Gonçalves, onde acontece a Invase Brasil e a Brasil Alimenta 2014. E tivemos um pequeno probleminha técnico, mas que já foi corrigido. Vamos continuar o nosso debate, a nossa mesa redonda, hoje falando sobre segurança de alimentos, segurança alimentar e defesa de alimentos. Dúvidas, questões, é uma questão primordial nos dias de hoje, dentro da cadeia de abastecimento e no mercado de alimentação mundial e brasileiro. Para isso, eu, Cristiano Eloy e Gianni Laurentino, vamos conversar com Silvia Berenguer, diretora da Simple Inteligência em Gestão, Irene Conrad, da Conrad Sistemas em Gestão, e Daniel Abraham, gerente do Instituto Nacional de Carnes do Uruguai. Silvia, é um prazer recebê-los aqui. Quero começar com você perguntando o que é segurança de alimentos, o que é segurança alimentar e se existe muita confusão entre os termos. Existe uma confusão, até porque em português, alguém assim que não seja do meio, não esteja ligado nisso, vai entender que é a mesma coisa. Mas, tecnicamente falando, segurança alimentar é um conceito mais amplo, que quer dizer a capacidade de uma população, de uma nação, abastecer sua população e com alimentos em quantidade suficiente e na qualidade adequada. E o que é essa qualidade adequada? É que o alimento seja seguro. Daí entra a segurança de alimentos, que o alimento, quando consumido, não vai causar nenhum dano à saúde ou à integridade psicológica do consumidor. Não vai causar, ninguém vai ficar doente, não vai quebrar um dente, ninguém vai precisar ficar hospitalizado e nem vai se chocar quando encontrar, quer dizer, não vai acontecer nada, né? Se encontrar um cabelo na pizza, só vai ficar chocado. Isso tudo é segurança de alimentos. Agora, como é que está essa questão no Brasil atualmente? Olha, os sistemas de gestão de segurança de alimentos estão muito bem adiantados no segmento da indústria, porque a indústria que fornece alimentos em maior volume, então é natural que a indústria puxa à frente da cadeia produtiva. Mas a gente tem hoje disponível no mundo, desde 2005, uma norma internacional, que é a ISO 22000, que é uma norma de sistema de gestão de segurança de alimentos, né, que ela é para todas as empresas da cadeia produtiva de alimentos e bebidas, desde o campo, passando pelos pecuaristas, pelos industriais, indústrias produtoras de matéria-prima, indústrias reprocessadoras, distribuidores, atacadistas, transportadoras, até chegar nos serviços, nos restaurantes, nas lanchonetes, nos bancos de leite e por aí vai. Então, cobre toda a cadeia produtiva. Agora, dentro dessa cadeia, em qual etapa da cadeia acontecem mais problemas ou os desafios são maiores? Os problemas acontecem em todas as etapas. Eu acredito que o desafio maior é fazer chegar os sistemas de gestão para todos os elos, porque hoje a indústria está muito bem atendida, vamos dizer assim, né? Então, o desafio é fazer chegar nos demais elos. A Irene Conrad, aqui do meu lado, ela estava em férias há poucas semanas atrás em Portugal e na Espanha, né? A Irene relatava que ela assistia massivamente propaganda na televisão veiculada pela Comunidade Europeia pedindo que os pequenos produtores agrícolas implementem sistemas de rastreabilidade, que hoje a gente só vê em empresas assim que estão implantando a ISO 22000 porque é um requisito da norma, mas lá na União Europeia as grandes empresas todas já têm. E eles se deparam com um problema que eles não conseguem pegar a cadeia toda porque falta o elo agrícola, que é basicamente composto por pequenos produtores, né, Irene? Irene, conta um pouquinho pra gente desse caso, dessa sua experiência, e se você pudesse fazer uma comparação como é no Brasil, pela sua experiência profissional, como é que é o elo agrícola, o elo na indústria? Eu não tenho muita experiência no elo agrícola, porque eu e a Silvia fizemos trabalhos mais na indústria até então. Nós fizemos trabalhos de implantação das normas ISO 22000, que é Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos, atualmente mais na área da indústria, porque, como a Silvia falou, as indústrias é que estão implementando atualmente mais essa norma devido à exigência do mercado, porque grandes mercados como a Coca-Cola, o Walmart, eles estão exigindo das indústrias, que são as fornecedoras, essa implantação dessas normas. Então, assim, a gente tem uma experiência.
Não, a gente tem uma experiência, sim, eu me enganei, agora eu me lembrei. A gente tem uma experiência dos produtores de uva, que aqui da região de Bento Gonçalves até, e também, isso aí, de que eles estão atendendo por causa da indústria de vinhos e de sucos de uva, os produtores têm que atender a rastreabilidade, né? No caso, eles têm que entregar um caderno de campo com todos os agroquímicos que foram aplicados, com carências, atender a carência na hora da entrega da uva, quando entregam essa uva, que é a matéria-prima para sucos e vinhos. Então, essa é a realidade que está acontecendo na indústria do vinho e do suco de uva aqui em Bento Gonçalves. As empresas que estão implementando a ISO 22000, os agricultores já estão já estão atendendo esse requisito de rastreabilidade. Né? Eles estão atendendo o requisito de rastreabilidade das indústrias de vinhos e sucos de uva. Vocês falaram dos produtores, agora eu queria saber, dentro da indústria de alimentos, dos clientes que vocês atendem, os menores eles estão implementando esse tipo de regra de segurança de alimentos ou não? Eles têm alguma dificuldade, alguma limitação? Os pequenos, vamos dizer, as pequenas indústrias e pequenas empresas de serviços. Vamos dizer, o que a gente vê, que nós temos experiência, né, de pequenas indústrias não conseguem muitas vezes implementar uma norma até o fim por causa do custo da infraestrutura, seria um dos motivos, né? Eles desistem da implementação por causa desse custo, seria um dos motivos. O outro motivo seria falta de informação, falta de educação, de cultura, né? de políticas, né, governamentais, e com isso até eles saem perdendo, porque se implementasse uma norma dessa, quem sabe poderiam conseguir mercados e desenvolver a sua organização, a sua empresa, teriam um retorno. Né? Como as grandes empresas implementam essas normas e têm um retorno grande. Né? Eles não implementam por bonito, eles implementam porque tem um retorno de mercado, no mercado. E me diz uma coisa, você citou o governo, né, que é um dos elos, né, dessa corrente para a segurança de alimentos. Como o governo brasileiro tem se comportado com relação a isso? Ele tem proposto novas políticas? Tem sido satisfatória a participação do governo nesse processo? Atualmente, o governo tem, através do SEBRAE, do SENAI, SENAI, né, Silvia? SEBRAE e SENAI são os grandes, SEBRAE, SENAI, SENAC também, são os órgãos que têm programas para segurança de alimentos, para chegar aos pequenos. Porém, a eficácia dos programas, como os números são divulgados e a gente conhece, as empresas que começam com esses programas chegam em torno de 10%. É o que a gente tem conhecido. Ontem, a gente tem essa é a realidade. Os programas, a grande maioria das empresas que começam com esses programas, o índice de eficácia é até 10%, é pouco ainda. Quer falar alguma coisa? Você falou que as empresas que implementam essas práticas, elas têm um grande retorno. O retorno é o respeito ao consumidor e a fidelização ao consumidor, porque ele se sente respeitado, né? Sim. Quando ele compra o produto daquela marca, né? Sim, sim. Agora sim, Daniel, você que é gerente nacional do Instituto Nacional de Carnes do Uruguai, queria que você contasse um pouquinho da experiência do seu país, como é que é o assunto lá e a questão também da rastreabilidade de carnes. Bien, Uruguay es un país netamente productor de carne, productor de alimentos, por lo tanto los temas de seguridad alimentaria son muy importantes. Llevamos 400 años de evolución ganadera, dependemos de la industria de la carne y de la agricultura, como otros países dependen del petróleo. Es el mayor ingreso que tiene Uruguay. Tenemos un rebaño vacuno de 12 millones, están todos trazados, identificados, rastreados, está todo el rebaño rastreado.
El Uruguay va ahora por una consigna que es Uruguay trazado o Uruguay rastreado. Incluye otras especies, ovelia, caballo, porco, y bueno, los vinos, las frutas, las verduras. La idea es que todo el Uruguay agregue valor de esa manera, o sea, nosotros decimos que no vendemos solamente un trozo de carne, vendemos confianza, vendemos historia, vendemos seguridad alimentaria, y la rastreabilidad tiene que ver con estos asuntos, o sea, ¿por qué trazabilidad? ¿Por qué rastreabilidad? Porque tiene que ver con la seguridad alimentaria, porque es una herramienta que permite mejorar o combatir, por ejemplo, o aportar a los programas de erradicación de alguna zoonosis como la tuberculosis bovina o de la brucelosis bovina. Es un tema de calidad porque es un atributo más, o sea, los dos principales valores de un producto son la calidad propia del producto y la posibilidad de rastrear el origen. Uno asume que ese producto ya tiene calidad higiénico y sanitaria y que es comestible, que no va a causar problemas. Y bueno, lo que se le agregue a eso es valor agregado. Tiene que ver con la seguridad nacional, es un tema de seguridad nacional. O sea, si Uruguay tuviera un problema sanitario hoy, sería una crisis enorme para la economía del país. Por lo tanto, se transforma en un asunto de seguridad nacional. Y tiene que ver con la bioseguridad, porque supone que los programas o las herramientas estas de trazabilidad deben ayudar a mejorar o a bajar las posibilidades de que ocurran situaciones como contaminación por Escherichia coli 257H7, o como decíamos, por bueno, la ocurrencia de las crisis que tuvo Europa en la década de los 90 con la vaca loca, ¿no? Y bueno, la rastreabilidad es un valor agregado que le ha permitido a Uruguay promocionar sus carnes en el mundo, poder tener una marca Uruguay. Uruguay hoy vende su carne con marca porque la rastreabilidad aportó a esto. Estamos presentes en más de 130 países, tomando los países más exigentes en cuanto a estatus sanitario. El único país que falta hoy como país top es el Japón. Después están todos habilitados para que la carne uruguaya pueda acceder a esos mercados. Luego es un tema comercial entre privados, pero el tema de dar las herramientas, permitir el acceso a los mercados y, bueno, permitir esto, que haya seguridad, que no ocurran crisis, que si hay una crisis pueda haber una solución inmediata, ¿no? Una respuesta rápida, lo más rápido posible. Y tiene que ver, mucho que ver con los sistemas de certificación, ¿no? Mucho que ver. Con Silvia hemos estado trabajando en Uruguay, ya es auditora y ha auditado el sistema de rastreabilidad en Uruguay ya por 2 veces. Y bueno, eso le da más fortaleza todavía al sistema, porque somos capaces de probar que el sistema funciona. Você citou que hoje o Uruguai, além da carne rastreada, quer que todos os alimentos produzidos no país tenham rastreabilidade também, é isso? E como é que vai se dar esse processo? É um processo complexo, vai se dar por etapas? Poderia falar um pouquinho disso para a gente? Bueno, el proceso en la industria de la carne es un proceso que viene de muchos años, ¿no? O sea, el ganado vacuno ingresó a Uruguay hace 400 años. Sí. Y ya venía con identificación. Los españoles trajeron consigo la marca a fuego en el cuero de los animales, es una forma de identificación. Sí. En el siglo XIX aparecieron los primeros códigos rurales que reglamentaron la identificación de los animales.
Y hace 40 años, en 1974, se generó en Uruguay un organismo que se encargó de la identificación de todos los productores, desde los más grandes hasta los más pequeños, hasta que tuviera un solo animal. Ese debía ser registrado, ese productor debía llevar registro de sus nacimientos, de las categorías de animales que tenía el predio, declaración jurada todos los años. Por lo tanto, el productor uruguayo está acostumbrado a llevar registros, Sí. lo cual es importante al instalar sistemas de este tipo. Y después hubo una serie de pasos desde el año 2000 hacia acá que permitieron completar eso. En el 2004 empezó un plan piloto voluntario de rastreabilidad con 500.000 animales. Eso sirvió para en el año 2006 generar una ley que fuera obligatoria la declaración, la identificación y el registro de los animales. Hubo colaboración de parte de los productores y colaboración de parte de la industria frigorífica para que esto ocurriera. Si no hay colaboración de las partes, si las partes no están convencidas que esto es importante, es muy difícil llevar adelante esto. Desculpa, a última parte que você citou, você falou sobre todo o processo da carne, né? E agora, os outros alimentos, vocês vão preencher, vai ser o mesmo processo, é isso? Bueno, son situaciones diferentes, porque nosotros tenemos una historia de, como hoy comentábamos, de 400 años de relación con los animales, con el vacuno. Con otros alimentos el relacionamiento es más nuevo, ¿no? El Uruguay es productor de vino, de vinos buenos, de calidad, no hace muchos años, hace 20 años. Entonces, son procesos más nuevos, son producciones de alimentos más nuevas. Quizá la industria láctea sea la que está mejor posicionada en ese sentido, porque los productores de ganado lechero y los productores lácteos tuvieron rastreabilidad antes que rastreáramos todo el rebaño. Antes de que fuera obligatoria la rastreabilidad para todo el rebaño, los productores de leche ya tenían rastreado el rebaño correspondiente a la producción lechera. Por lo tanto, va a haber que buscar soluciones diferentes para cada situación. Certo. Agora, Irene e Silvia, existe uma pressão da sociedade brasileira como existe na comunidade europeia? E se não, o que fazer para que a sociedade brasileira chegue a esse ponto da sociedade europeia que cobre uma melhor segurança de alimentos, tanto da indústria quanto do varejo? É muito diferente, né? Eu acho que a comunidade europeia, para começar, tem uma legislação da comunidade europeia e a exigência da comunidade europeia pela toda uma cultura, mas não dá para comparar pela própria fiscalização, existe pressão, eu acho que a grande pressão está ocorrendo pelos grandes mercados consumidores, pelos grandes mercados que estão exigindo das indústrias, né? Pelos consumidores finais. Tu acha? Eu acho que, minha opinião, na Europa a legislação é mais exigente pela própria legislação mais exigente, pela própria fiscalização da comunidade europeia mais exigente e pela própria fiscalização da comunidade europeia, que não é tão exigente como a nossa. A nossa não tem tanta fiscalização como lá. Aqui é mais branda a fiscalização. Eu tenho uma outra visão. Eu acho que assim, não é que ela é mais branda, eu acho que a estrutura de fiscalização da comunidade europeia é melhor. Ela é mais bem estruturada que no Brasil, porque no Brasil também existe, tem o Ministério da Agricultura,
tem a Anvisa e tem a legislação sanitária toda, tem a legislação de segurança de alimentos desde 97 e ela vem evoluindo. Ela não evolui tão rápido quanto o mercado, vai um pouco mais devagar, mas vem evoluindo também. Tem uma consulta pública da Anvisa sobre rastreabilidade do recolhimento. Nesse momento, tá? Acho que até que ela encerrou, acho que vai virar uma resolução RDC. Então, nós temos, mas existem outras pressões também. Então, por exemplo, o consumidor, com toda a informação que hoje está disponível, o consumidor está cada vez mais consciente da questão da segurança de alimentos. Ele está consciente porque também nós temos um código de defesa do consumidor muito bem aceito, cada vez mais absorvido pela sociedade. Nós temos assim o consumo massivo fora de casa, né, consumo de conveniência, que faz com que meio que as pessoas esqueçam certos princípios de aplicar dentro de casa. Né? E essa expectativa ela é transferida para o restaurante, para a lanchonete, para o local onde a pessoa vai comer. Ela tem uma expectativa implícita que ela vai comer e não vai se intoxicar. Então, essa é uma pressão. Outra pressão é o poder da mídia, o próprio poder da mídia. Porque hoje, assim, se tem um problema, uma reclamação com o produto, a gente está postando em todas as redes sociais na mesma hora. Né? Então, existe esse poder. O poder é muito forte e acredito que há muitas empresas que não estão suficientemente conscientes do quanto pode ser negativo, sabe, aconteceu uma situação de crise. Né? Nós temos um cliente que é a indústria Sorvebon, que hoje é a única indústria certificada na ISO 22000 no Rio Grande do Sul. E essa empresa se desenvolveu de uma grande crise. Né? Então, em 97, se não me engano, em 97, no último programa fantástico apresentado pela Fátima Bernardes, naquele programa do Inmetro que avalia a qualidade dos produtos, eles pegaram sorvetes e divulgaram que a marca Sorvebon estava com todos os produtos impróprios para o consumo, contaminados com coliformes fecais. E o diretor, né, assistindo o Fantástico com a família, no sofá da sala, né, ele viu aquilo, ele foi impactado, extremamente impactado, porque ele tinha certeza que não podia ser o produto dele. Né? Então, ele disse que passou uma noite que ele não dormiu, porque os clientes, quando terminou o Fantástico, os clientes começaram a ligar para a casa dele e o telefone só parou de tocar às 3 da manhã. E ele desesperado, os clientes ligando, reclamando, sabe? Os clientes esvaziaram as lojas e aí ele foi atrás de ter uma retratação. Isso era 97, era muito difícil a comunicação. E no domingo seguinte, o Fantástico divulgou que era Sorvebon de Minas Gerais e não do Rio Grande do Sul. Mas o estrago já estava feito, né? Já estava feito. A crise foi instalada, né? Só que o que aconteceu? Da mesma maneira que ele atraiu essa grande mídia negativa, ele atraiu a mídia positiva porque teve a retratação. Então, as entrevistas que ele passou a dar, assim, alçaram a Sorvebon à glória. Né? E a empresa se desenvolveu muito, a marca ficou muito visível. E esse é um caso em que houve, assim, uma volta por cima. Mas nem sempre isso acontece. Né? Ou seja, é um assunto que demanda vários programas, várias mesas redondas, mas o nosso tempo está acabando. Sim. Eu quero agradecer a presença de vocês, mas antes disso... Então, se vocês quiserem ler mais sobre o assunto, tem um artigo da Silvia na revista Brasil Alimenta, deixa eu mostrar para vocês aqui a capa. A revista Alimenta. Alimenta. Na revista Alimenta, desculpa, Cris. Na revista Alimenta, dessa edição, está circulando aqui na feira em Bento Gonçalves, e também você pode baixar no www.newtrade.com.br o PDF. Então, eu vou mexer aqui na revista, mostrar o artigo da Silvia aqui. A Silvia, ela citou a ISO 22000 e ela escreveu justamente sobre isso, a importância da ISO 22000 na gestão da segurança de alimentos, na cadeia, não só na cadeia produtiva, mas em toda a cadeia de abastecimento. Quero agradecer a presença dos especialistas em segurança de alimentos, a Silvia, a Irene e o Daniel. E fique ligado que logo mais voltaremos com mais entrevistas direto de Bento Gonçalves na Invase Brasil e na Brasil Alimenta 2014.